comentar um pouco sobre as consequências do pessimismo na nossa vida, do hábito de focar demasiadamente no lado negativo das pessoas e das situações. E são pouquíssimas as pessoas que têm a tendência a construir soluções positivas, criativas, que promovam a evolução. Mas que também é importante que esse otimismo não seja vazio, mas sim ancorado em ideias consistentes. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o pessimismo, essa característica tão predominante em tantas pessoas e que tanto atrapalha a nossa vida. Além disso, eu vou falar também sobre o otimismo e procurar mostrar por que nós temos muito mais razões para sermos otimistas do que pessimistas. Mas que também é importante que esse otimismo não seja vazio, mas sim ancorado em ideias consistentes. No mundo em geral, o ser humano tem a tendência a focar mais no lado negativo das pessoas e das situações. Muitas pessoas chamam essa postura de realista, mas eu vou procurar mostrar no vídeo de hoje que essa classificação como realismo é muitas vezes mais um eufemismo para o pessimismo, que acaba expandindo e atraindo mais a negatividade. Inicialmente, eu considero oportuno explicar as causas psicológicas do pessimismo. No nosso passado ancestral, enquanto vivíamos nas florestas, nas cavernas, focar no lado negativo era necessária à nossa sobrevivência. Isso porque os nossos sentidos eram voltados à percepção das situações que nos causavam estranheza, que poderiam representar perigos. Vivendo em um ambiente extremamente hostil, repleto de perigos, focar no lado negativo permitia que nós nos preparássemos para as situações e que pudéssemos nos defender. Mas atualmente, como vivemos em um meio urbano, repleto de recursos científicos, tecnológicos e intelectuais que nos proporcionam viver com mais conforto, focar no lado negativo das situações não nos é tão útil, tão necessário como era antigamente. O cientista Charles Darwin, que formulou a famosa teoria da origem das espécies, escreveu um livro que se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Nesse livro, Darwin chega a 3 conclusões muito importantes. A primeira delas é de que não existe uma diferença brutal entre nós, seres humanos, e as demais espécies. E que a nossa diferença das demais espécies, dos animais, é tão somente uma diferença de grau. A segunda conclusão é de que as nossas expressões faciais, o nosso comportamento, o nosso corpo, revela o nosso estado emocional. E essas expressões são praticamente as mesmas em todos os pontos do planeta. E a terceira conclusão é de que todos os animais têm a tendência a manter hábitos inúteis, que já foram muito úteis no passado, mas que não são mais úteis na atualidade. Consequentemente, isso também acontece com a espécie humana. E nós acabamos mantendo o hábito de focar sempre no lado negativo das situações. Um hábito que já foi muito útil no nosso passado ancestral, mas que não é tão útil na atualidade. E dito isso, eu considero oportuno comentar um pouco sobre as consequências do pessimismo na nossa vida, do hábito de focar demasiadamente no lado negativo das pessoas e das situações. Nas relações interpessoais mais próximas, focar no lado negativo das pessoas e das situações acaba gerando muitos conflitos, fazendo com que as pessoas percebam mais o lado negativo do outro e que não consigam perceber oportunidades de construção de caminhos positivos na relação com a outra pessoa. Eu arrisco dizer que a maior parte dos conflitos entre pais e filhos
e das separações de casais são provocados pelo foco na negatividade. No campo do conhecimento, provavelmente a maioria dos pensadores tem uma visão pessimista que foca demasiadamente no lado negativo. Esses pensadores são muito articulados no ato de descrever a realidade, principalmente dos seus aspectos negativos. Mas esses mesmos pensadores não têm a mesma articulação na percepção do lado positivo das situações, das oportunidades de crescimento, da construção de caminhos que levem a uma melhoria, a uma evolução da sociedade. Na própria psicologia, existem muitos autores que têm uma visão muito pessimista da natureza humana e essa visão acaba se refletindo na abordagem construída por eles. Essas abordagens, em geral, focam demasiadamente na análise dos aspectos negativos e não investem adequadamente na percepção e na construção de caminhos positivos. No campo da educação, tanto no que se refere à metodologia de ensino quanto ao sistema de avaliação, o foco é muito maior nas deficiências do que nas potências dos alunos. E esse foco maior no lado negativo acaba desestimulando os alunos, provocando desinteresse quanto ao ato de estudar. No campo do trabalho, a maior parte dos gestores foca no lado negativo das suas equipes, no que os trabalhadores estão fazendo de errado. Dificilmente um gestor reconhece a força, as potências, os acertos da sua equipe, o que acaba gerando muita desmotivação no campo do trabalho. Na política, a gente pode igualmente perceber que no nosso país, as pessoas em geral têm uma visão muito pessimista quanto ao Brasil. Os noticiários, por exemplo, são repletos de negatividade, de reclamações, de foco no lado negativo das situações. Dificilmente há um investimento no foco das nossas potências, das nossas forças, na proposição de caminhos de crescimento. Eu ainda pretendo falar sobre isso em outro vídeo no futuro. Mas na minha visão, o Brasil é um dos países com as melhores condições para que se construa um país incrível. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, por que você considera esse comportamento pessimista e não realista? Eu vou apresentar 3 razões que vão sustentar essa conclusão. A primeira razão refere-se ao reconhecimento das nossas limitações quanto à percepção e intelectualidade. É fundamental que a gente reconheça que nós não temos condições perceptivas e intelectuais de perceber todos os aspectos da realidade. Na minha visão, é ingênuo e arrogante supor que nós temos condições de perceber tudo o que acontece na realidade. Isso porque a realidade é composta por uma infinidade de aspectos, de fatores, e nós só temos condições de perceber alguns aspectos que a compõem. Portanto, nós podemos até mesmo expandir a nossa percepção sobre a realidade, através do estudo e do diálogo com as outras pessoas. Mas sempre precisamos ter em mente de que essa visão será sempre limitada. A segunda razão consiste no reconhecimento da força da nossa ancestralidade dentro de nós. Como a nossa percepção é limitada e como no nosso passado ancestral nós tínhamos o hábito absolutamente útil de focar mais no lado negativo das situações, é fundamental que a gente reconheça que esse hábito, hoje não tão útil, ainda permanece dentro de nós. Porque a partir dessa conscientização, a gente vai poder se movimentar no desenvolvimento da nossa potência de construir soluções, caminhos positivos. E a terceira razão consiste no reconhecimento de que com a nossa tendência a focar no lado negativo das pessoas e das situações, a gente também apresenta a tendência a se acomodar na reclamação e na lamentação. E são pouquíssimas as pessoas que têm a tendência a construir soluções positivas, criativas, que promovam evolução. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, o que a gente pode fazer para deixarmos de ser
tão pessimistas e passarmos a ser mais otimistas. Eu vou apresentar 4 dicas que podem nos auxiliar a desenvolver o otimismo dentro de nós. A primeira dica consiste em ampliarmos a nossa visão quanto à existência. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, basta que a gente analise a história do nosso planeta, da natureza e da espécie humana para que a gente conclua que tudo no universo flui conforme a lei da evolução. No início do nosso planeta, a Terra não passava de um amontoado de magma incandescente e não havia a menor condição para o surgimento e desenvolvimento da vida. Mas com o passar de bilhões de anos, a Terra foi se resfriando, os elementos da natureza foram se diferenciando e as condições para o surgimento da vida foram aparecendo lentamente. As espécies foram surgindo e se desenvolvendo gradativamente, dando origem a várias outras espécies. O nosso planeta já foi habitado por dinossauros, já foi extremamente hostil, muito violento. E a própria espécie humana já viveu condições absolutamente inóspitas, muito mais difíceis. Mas apesar de todas essas condições, nós sobrevivemos, prosperamos e vivemos atualmente em uma condição muito mais confortável. Como negar que a lógica da natureza de todo o universo e da própria natureza humana é a lógica da evolução? Como negar que nós temos todas as condições de termos uma visão otimista da vida? Por outro lado, a lógica da evolução não é uma lógica absolutamente linear, mas sim uma lógica composta por altos e baixos. Isso acontece em razão da dinâmica da dialética do progresso, sobre a qual eu já comentei em outros vídeos aqui do canal. Segundo a dialética do progresso, a cada avanço, a cada passo de progresso da humanidade, nós produzimos efeitos colaterais, novas dificuldades, novos desafios, que nos levam a construir novos avanços, nossos progressos. Portanto, essa dinâmica gera oscilações, mas essas oscilações sempre levam à evolução no conjunto final. A segunda dica consiste no esforço necessário para percebermos o lado positivo das pessoas e das situações. Se nós apresentamos a tendência habitual a focarmos no lado negativo, é fundamental que a gente busque se esforçar a focar também no lado positivo. Isso porque o nosso esforço de hoje se transformará no hábito de amanhã. No campo da psicologia, por exemplo, existe a psicologia positiva, que é a abordagem que busca estimular as pessoas a perceber o lado positivo das situações e a construir caminhos positivos a partir de situações negativas. A terceira dica consiste na percepção dos fatos negativos com pensamento construtivo. Na minha visão, todos os problemas pelos quais passamos na vida são convites ao nosso crescimento, ao desenvolvimento das nossas potências, que nos tornarão mais aptos a construir soluções, a construir caminhos que levem à harmonização das situações. Portanto, se algum fato negativo acontece comigo, o desenvolvimento do pensamento construtivo importa em se questionar. O que eu posso fazer para crescer diante dessa situação? O que eu posso fazer para promover a harmonização desse quadro? Como eu posso crescer diante desse fato negativo? Como eu posso transformar uma situação negativa em algo positivo? E quando eu perceber fatos negativos relacionados a toda a coletividade, o desenvolvimento do pensamento construtivo importa em se questionar. Quais ideias e práticas eu posso desenvolver dentro de mim e comunicar com as outras pessoas que podem levar à solução desse problema? Quando alguém comunica a mim problemas pelos quais está passando, ao invés de retroalimentar o movimento de reclamação, o desenvolvimento do pensamento construtivo me leva a dialogar com a outra pessoa, buscando construir, juntamente com ela, soluções para aquele problema. Mas sempre partindo da consciência
de que eu preciso respeitar o tempo e o pensamento da outra pessoa. E se eu estiver diante de uma situação que eu não possa mudar, o desenvolvimento do pensamento construtivo me leva também ao desenvolvimento da paciência, da consciência de que o tempo tudo resolve. E me leva também à formulação dos seguintes questionamentos. Como eu posso melhorar diante dessa situação? Quais lições eu posso extrair diante dela? Como eu posso sair dessa situação uma pessoa ainda melhor? E a quarta e última dica consiste em buscar olhar a vida, as pessoas e as situações com mais amor. Como eu costumo dizer em todos os vídeos aqui do canal, o amor favorece a expressão da excelência em todos os nossos processos mentais. Ele viabiliza que a gente perceba o lado positivo das pessoas e das situações e que a gente converta as situações negativas em algo positivo. Eu não posso deixar de dizer que, na minha visão, o desenvolvimento do amor dentro de nós é o remédio maior para todos os males na vida. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e coloque aqui nos comentários se você é uma pessoa com a tendência a ser mais otimista ou pessimista. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.